A paz, Senhor, para toda a igreja, amém? Confesso que desde 5:30 da tarde eu não tenho mais onde tremer e eu permaneço tremendo até agora. E eu já tive a oportunidade de falar isso, mas eu quero reiterar, eu quero repetir. Pastor, é com muita honra, com muito temor a Deus, tremor e com muito respeito à sua pessoa, à sua esposa, a pastora Sueli, e a toda essa igreja, a toda a história dessa igreja. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Daniel, capítulo 3. Eu vou ler um pouquinho rápido, devido ao tempo, mas eu peço aos irmãos que acompanhem os versículos, amém? Diz assim, capítulo 3, versículo 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adorem a imagem de ouro que mandei erguer? Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Feche os teus olhos por um momento. Pai santo e amado, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra. Senhor, o vaso é de barro, mas pertence a ti. Fala, ó Deus, fala comigo, fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós necessitamos ouvir da tua parte. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que Deus fez promessa a Abraão de que faria dele uma grande nação. E assim Abraão gerou, sob promessa, Abraão gerou Isaque, que Isaque gerou a Jacó. De Jacó vieram as 12 tribos. E de acordo com a palavra proferida, as 12 tribos, aquela família que outrora chegaram no Egito com uma média de 70 pessoas, saiu de lá cerca de 400 anos depois, uma grande multidão. Após 40 anos no deserto, Moisés já não estava mais presente, e depois da passagem do Rio Jordão, Josué também, depois de um tempo, morreu, mas a palavra de Deus ficou: escolham a vida, escolham a obediência. Em Deuteronômio, eu acredito que Deuteronômio 30, foi deixado bem claro que, se por um acaso o povo escolhesse a desobediência, haveriam problemas, haveriam consequências. E depois da morte de Josué, depois da morte de toda aquela geração que atravessou o Rio Jordão, o povo entrou num ciclo de bênção, calmaria, aí vinha pecado. Deus enviava a repreensão, o castigo, as pessoas se arrependiam, Deus enviava o livramento, vinha a calmaria e logo após vinha o pecado. E assim os ciclos se repetiam. Profetas vieram, profetas foram mortos, profetas foram apedrejados, e com o tempo se passando, a promessa, da mesma forma que vem promessa de bênção, vem também promessa de repreensão, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, em uma daquelas levas, foram também Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles tinham outros nomes, mas tiveram seus nomes trocados.
Mas eles estavam lá e eles não perderam a sua identidade. Eu estou aqui pulando tudo que eu havia escrito, mas amém, tudo bem. Mas eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: diante de um decreto de Nabucodonosor, eles estavam diante de uma decisão. Ou eles estariam dispostos a morrer, ou eles negariam a sua identidade. Eles sabiam, eles tinham consciência de que o povo estava lá por causa da desobediência. Mas mesmo assim eles não negaram a sua identidade. A questão não é o que vai acontecer. Se nós simplesmente falarmos, não, eu vou seguir a Deus, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, eu não vou negar a minha fé. A questão não é se Deus vai nos livrar. A questão é se vamos negar a Deus ou se vamos ser fiéis à nossa identidade. E é sobre a questão da identidade que eu gostaria de chamar a atenção para todos nós. Eu não digo só aos pais, só aos filhos, mas a todos nós, porque eu me incluo junto. Nós somos uma geração que nós tivemos referências de nossos pais. Assim como o povo de Israel poderia dizer, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu creio que muitos de nós podem dizer também, Deus de fulano, Deus de Bertano, Deus de Cicrano. Estou aqui exemplificando porque eu não sei o nome dos parentes de cada um. Eu sei que eu posso dizer Deus de Mariana, Deus de Zumira e Deus de Sueli. E por isso eu posso dizer Deus de Jaxilane, Deus de Débora e Gabriela e Deus da minha descendência. A questão é, nós tivemos referência. Quais são as referências que nós estamos deixando para os nossos filhos? Nós não sabemos quanto tempo nós ainda estaremos aqui. Pode ser que Jesus volte somente daqui a 30, 40, 50 anos. Mas pode ser que Ele volte também daqui a 30 dias. Pode ser que nós sejamos convocados a nos apresentarmos diante do Senhor em 30 minutos. Em 3 dias, nós não sabemos. Eu sei que este ano eu enterrei pessoas da minha família. Eu enterrei um jovem de 32 anos que deixou 5 crianças. E o que ele deixou de Deus para aquelas crianças? Se você, pai e mãe, fosse convocado a se apresentar diante do Senhor hoje, o que você ensinou seria o suficiente para que os teus filhos, será que seria o suficiente para que os nossos filhos estivessem dispostos até mesmo a negar a própria vida, para não negar a identidade com Deus, a identidade de Cristo nele? Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, eu tive o privilégio de ser evangelizada pelas mulheres que vieram antes de mim, pelos meus parentes, pelos idosos. Glória a Deus por isso. Mas e as minhas filhas? E os filhos das minhas filhas? Senhor, eles serão evangelizados por quem? Se o Senhor resolver me tirar hoje, o que eu ensinei para as minhas filhas, será que é o suficiente? Será que diante de uma negativa, será que diante de uma pressão governamental, será que se elas fossem levadas diante de um tribunal, será que o que eu ensinei para elas seria o suficiente? Porque algumas coisas que estão começando a ocorrer aqui em nosso país, já ocorrem há muito tempo em outros países. Nós simplesmente fingimos, muitas vezes, o que não acontece na Coreia do Norte, na China, em tantos outros países. Mas são coisas muito pesadas. São coisas pesadíssimas. Qual é a identidade que está sendo impregnada em nossos filhos? Qual é o ponto de temor a Deus, de respeito, de consciência da palavra de Deus que nós estamos deixando para os nossos filhos? Muitas vezes nós chegamos numa livraria e nós achamos lindo os jovens pegando romances, pegando livros grossos e lendo e trocando livros. Isso é tão legal, é muito legal isso. Mas aí a gente pergunta para os nossos jovens, para os nossos filhos, quantas vezes você leu a palavra já de capa a capa? Uma coisa que eu trago como referência e que eu acho lindo, e eu não canso de repetir isso, que o pastor, se eu não estiver equivocado, o pastor Gesiel Gomes, com 5 anos de idade, ele leu a Bíblia pela primeira vez de capa a capa. E eu fico pensando, meu Deus, que mãe é essa? Que mãe é essa que conseguiu fazer com que uma criança de 5 anos lesse a Bíblia de capa a capa? E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, será que os nossos filhos estão tendo esse mesmo amor, esse mesmo interesse de querer conhecer o nosso Deus, de querer conhecer o Deus dos nossos pais, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra? Porque hoje nossos filhos sabem muitas coisas de filosofia, de sociologia, dá um banho de conhecimento em política, de tudo que está acontecendo no Senado. Fala coisas que nós
que nem sempre a gente consegue acompanhar, conhece partidos que nem sempre nós conhecemos todos eles. Mas será que eles conhecem os personagens da Bíblia na mesma intensidade? Quando surge um problema, um dilema, para quem que os nossos filhos correm? Será que eles correm para nós falando, mãe, pai, entra numa campanha de jejum e oração comigo? Não estou falando por mim, não, estou falando comigo. Entra numa campanha de oração, de leitura da palavra, porque eu preciso de resposta de Deus. Ou será que os conselheiros dos nossos filhos têm sido outras pessoas, outras fontes que não a palavra de Deus? Eu quero chamar a atenção de todos nós hoje, pais, para a questão da referência. Aqueles jovens, apesar de serem condenados, porque eles foram condenados e receberam a condenação, foram lançados na fornalha, mas eles não negaram a sua fé. Eles tinham referência. Eu quero chamar a atenção para a questão da referência que nós estamos deixando para os nossos filhos. E não apenas isso, nós pais, mas também a responsabilidade individual de cada filho. Porque pode ser que o seu pai ou a sua mãe não tenha a mesma base bíblica que você está recebendo. Como exemplo, eu posso citar aqui. Eu tive o privilégio de pregar para o meu pai e orar por ele alguns dias antes do falecimento dele. Então, ele não era a minha referência de conhecimento de Deus. Mas, de alguma forma, eu fui a referência para ele. E, glória a Deus, eu tenho certeza que ele está com Deus. A referência que eu tinha da parte dele era o que ele falava para mim, olha, trabalhe, estude, seja melhor do que eu e fique longe disso aqui. E ele me mostrava um copo de cachaça cheio, que ele tinha que tomar logo pela manhã, senão ele tremia. E ele falava, eu bebo desde sempre. Realmente, meu pai começou a beber aos 6 anos de idade. E ele bebeu a vida inteira. O cheiro do meu pai era cheiro de álcool, cheiro de cachaça. Mesmo quando acordava de manhã ou após um banho, estava impregnado nele álcool e fumo, álcool e tabaco. Mas quando foi necessário, ele falou a coisa certa. Fique longe disso. Eu quero dizer para você o seguinte, de repente você não tem um pai, uma mãe, alguém que seja referência para você. Mas você pode ser a referência para essa pessoa. Em nome de Jesus, aos pais eu pergunto, você pai, você mãe, você pode pedir a Deus, você tem paz no coração para pedir a Deus uma esposa para o teu filho, assim como você é? A esposa, sua futura nora, ela pode falar com a mesma delicadeza com teu esposo, assim, com o teu filho, assim como você fala com o seu marido? Pai, você se sente seguro, totalmente seguro, de pedir a Deus, que Deus lhe dê um genro exatamente como você é? Que trate a tua filha como você trata a sua esposa? Que tenha você como referência para ser esposo da sua filha? Eu quero falar sobre referência, porque quando os momentos se tornarem mais difíceis do que já estão, a nossa identidade em Cristo não pode ser negada. Jovem, que seja referência para aqueles que são mais novos que você. Não pense que os teus colegas, os adolescentes que te cercam, os jovens que te cercam vão ler a Bíblia de capa a capa, porque não vão. Mas eles vão ler você. Ele vai olhar como você olha, ele vai perceber no teu semblante, ele vai perceber no teu olhar quem é Deus, quem é Jesus. Ele vai saber o que é Espírito Santo através da tua alegria que você passa para ele. Nós precisamos ser a referência de pessoas que não conhecem a Deus. E mesmo aqueles que conhecem, mas estão em dúvida, nós precisamos ser a referência. E aí você pergunta, mas o que tem a ver aqueles 3 jovens? Aqueles jovens não perderam a sua identidade, mesmo diante de um decreto de morte. E assim como o nome do Senhor foi glorificado na vida deles, em nome de Jesus, que a nossa oração seja que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, através da nossa identidade com Deus, através do fato de nós não negarmos ao Senhor, apesar de toda e qualquer pressão que se levante contra nós. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a família de vocês, e tudo que vocês colocarem às mãos, que seja abençoado pelo Senhor, e que
cada palavra proferida pela boca de vocês, aqui ou fora da igreja, que seja para glorificar a Deus. Amém? Deus os abençoe. Amém.